Tá, essa parte aqui do iceberg é meio, digamos, óbvia, já que várias das coisas aqui dessa primeira camada são meio que coisas que qualquer pessoa que mora no Brasil já sabe, então eu vou acabar cobrindo elas de forma mais resumida, pelo menos algumas que realmente não tenho o que falar. É só uma gripezinha se refere a essa frase do Bolsonaro, onde ele diminui os efeitos e a gravidade da pandemia do Covid-19. A Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações da Polícia Federal que basicamente prendeu um monte de políticos, inclusive resultando em mais de 1000 mandados de busca e apreensão. Eu poderia ficar aqui só por 10 horas falando só sobre a Operação Lava Jato, de todas as suas fases e as suas prisões e a sua história, mas resumidamente ela foi uma operação que foi iniciada pelo juiz Sérgio Moro, que prendeu vários políticos e várias pessoas envolvidas com casos de corrupção e propina no governo brasileiro e em suas estatais, e acabou causando a queda do governo Dilma, assim como a ascensão da figura de Jair Bolsonaro. E a Operação Lava Jato iria se encerrar no próprio governo do Bolsonaro em 2021. Marina Silva é uma política brasileira que atualmente está servindo no Ministério do Meio Ambiente. E ela é meio que infame por desaparecer do país e daí voltar do nada em campanha de eleição, daí perder ficando com tipo 1 ou 4% dos votos e daí desaparecer de novo e daí voltar de novo na eleição. Recentemente ela vem tendo uma treta com o governo Lula por causa que ela é contra a exploração de petróleo da Amazônia que o governo Lula quer fazer. Então, quem sabe ela acabe rodando e sendo demitida ou sendo convidada a se retirar, mas ainda é cedo demais para dizer. Felipe Neto é um youtuber brasileiro que faz vídeos para crianças e adolescentes, porém que também faz várias opiniões políticas polêmicas, geralmente se alinhando ao lado mais progressista e esquerdista da política. 45 é o código eleitoral do PSDB. Você provavelmente já deve ter esquecido disso porque o PSDB hoje em dia tá meio morto. Hashtag ele não é uma hashtag que foi levantada por críticos do Bolsonaro na época da eleição de 2018. O mensalão foi um escândalo de corrupção que aconteceu em 2005 no governo do Luiz Inácio Lula da Silva. O denunciante desse escândalo foi o deputado Roberto Jefferson, que declarou que o Partido dos Trabalhadores estava pagando cerca de 30 mil reais para vários deputados para que esses votassem a favor de projetos de interesse ao PT. Porém, esse caso mesmo assim não acabou impactando negativamente a eleição de Lula naquele ano, já que ele iria ser reeleito de qualquer maneira. E o denunciante do caso, o deputado Roberto Jefferson, teve o seu mandato cassado. A Lei Áurea foi o decreto da princesa Isabel que aboliu a escravidão. O impeachment de Dilma Rousseff aconteceu em 2015. O processo foi iniciado pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, e foi aceito com 367 votos a favor. Os motivos listados seriam o desrespeito à lei orçamentária, o desrespeito à lei de improbidade administrativa e escândalos de corrupção que a presidente Dilma teria supostamente cometido. Dilmãe/presidenta eram termos usados para se referir à presidente Dilma Rousseff, principalmente pelos seus apoiadores. O termo Dilmãe hoje em dia e até naquela época era usado mais ironicamente, porém presidenta é uma palavra que não existe no dicionário do português brasileiro. Porém, por algum motivo, eles tentavam empurrar isso como se fosse uma palavra que realmente existe para enfatizar o fato da Dilma ser uma mulher. Essa mulher que eu não posso falar o nome no YouTube foi, sim, citada na CPI da Covid. Eu não sei porquê, eu não sei como, mas A CPI da Covid foi uma investigação feita pelo Senado Federal sobre o desvio de recursos e esquemas de corrupção acontecendo durante a pandemia, principalmente por conta dos superfaturamentos de medicamentos e equipamentos usados para conter a pandemia no país. Tiririca é um cantor, palhaço e humorista brasileiro que iria se candidatar para deputado federal.
e ele ganharia, se tornando o 5º deputado mais votado de toda a história do Brasil. A eleição de Tiririca seria muito simbólica, afinal as pessoas ficaram putas com o fato de um palhaço ter se tornado um deputado e não alguém que realmente tinha algum preparo para aquela função. Mas, enfim, democracia é isso, né? Fazer o quê? A terceira via em 2022 se refere aos partidos de centrão que queriam atrair o eleitorado, se oferecendo como uma alternativa ao Bolsonaro e ao Lula. Isso acabou não dando muito certo, porque de qualquer maneira o Lula e o Bolsonaro teriam a vasta maioria dos votos. Temer Vampiro é uma entrada que se refere ao fato do ex-presidente do Brasil, Michel Temer, se parecer com um vampiro, pelo seu corte de cabelo e pelo fato de ser branco e velho. É isso mesmo. 72 horas. 72 horas se refere a todas as incontáveis vezes que o STF ou a Justiça pediu para que o Bolsonaro esclarecesse alguma coisa. No caso, toda hora a Justiça declarava que Bolsonaro tinha 72 horas para esclarecer sobre assunto X ou assunto Y, e isso geralmente não resultava em nada. O regime militar foi um regime que se estabeleceu no Brasil a partir de 1964 e iria cair com a Constituinte de 1988. Durante esse período, o Brasil foi governado por um grupo de militares e esse governo foi caracterizado pela grande perseguição de membros da esquerda política. A cloroquina foi um remédio que foi indicado pelo Bolsonaro, pelos seus apoiadores e também por pessoas da direita dos Estados Unidos como uma suposta cura para a Covid-19. Poste é um termo na política brasileira que se refere a algum político de imagem ou carisma fraco, que só serve para servir como uma espécie de fantoche para um político que é realmente influente. Acabou a mamata era um termo usado durante o governo Bolsonaro e durante a sua eleição para se referir à queda da Lei Rouanet, onde o governo supostamente pararia de dar recursos para artistas e redes de televisão. A Lei Rouanet existe até os dias de hoje, porém durante o governo Bolsonaro ele realmente cortou essa verba. Jango era o apelido do ex-presidente brasileiro João Goulart. O AI-5 foi um ato institucional feito durante o regime militar que basicamente dava ao regime mais poderes e dava também mais poder para perseguir as pessoas que eram dissidentes do governo. CLT é uma sigla para Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi criada por Getúlio Vargas e é basicamente o Código de Direitos Trabalhistas do Brasil. Mulheres Sapiens se refere a um discurso da ex-presidente Dilma, onde ela diz o termo Mulheres Sapiens como uma alternativa para Homo Sapiens, pois aparentemente Homo Sapiens não era inclusivo o suficiente. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. O voto impresso é uma alternativa ao voto digital, onde ao invés de você simplesmente apertar os botões lá na urna eletrônica, você faz esse processo em um papel impresso, onde você bota a sua assinatura, os seus dados, com o seu voto, e depois você enfia na urna. A questão do voto impresso ganhou bastante popularidade durante o governo Bolsonaro, pois era dito como uma maneira muito mais segura e mais resistente a fraudes de se fazer uma eleição. Porém, apesar do governo Bolsonaro querer bastante aprovar o voto impresso, o governo Bolsonaro não conseguiu aprovar nenhum projeto para que isso se tornasse algo legítimo. PSOL é um partido político que é aliado do PT. As diretas já foram uma onda de manifestações que aconteceram lá no final do regime militar, por ativistas que queriam o retorno da democracia do país. O Petrolão foi um esquema de corrupção no Brasil, onde basicamente empresas de construção civil pagavam propinas para diretores da estatal Petrobras e para políticos e partidos políticos, em troca de contratos que iriam beneficiar essas empresas. Emael é um político brasileiro.
mais conhecido por sempre se candidatar, nunca ganhar e ter uma música de campanha até que bem legal. Histórico de atleta é uma frase que se refere ao Bolsonaro, onde fala de seu suposto histórico de atleta por ser um ex-militar. MBL, ou Movimento Brasil Livre, é um grupo liberal brasileiro. Embora não seja um partido político, mas sim uma espécie de think tank de liberais do Brasil. Tratolão se refere a um suposto esquema de corrupção que aconteceu durante o governo Bolsonaro, por conta do superfaturamento de tratores e esquemas de orçamento secreto. Xandão é um apelido do ministro do STF, Alexandre de Moraes. E censurador se refere ao fato de ele querer censurar redes sociais para supostamente combater as fake news do Brasil e também por prender aliados políticos de Bolsonaro. Eu tô saudando a mandioca se refere a um discurso lendário da Dilma, onde ela diz que vai saudar a mandioca pela sua importância à economia brasileira. Nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil.